haverá uma sucessão de realidades que talvez aqueles que não foram arrebatados não irão suportar. Não irão suportar. Porque hoje nós vivemos o Evangelho da graça. Você peca, você confessa, Deus perdoa, porque Ele não quer perder. Deus é bom, Ele é longânimo. Mas naquele grande dia, ou naquele tempo, as coisas, irmãos, irão se afunilar. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Apocalipse 14, irmãos, eu já vou finalizar. Do verso 6 ao 10. Quem tiver a Bíblia, por favor, irmãos. Apocalipse 14, o verso número 6 ao 10. Evangelho do Reino. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, que tinha o Evangelho eterno, para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, e tribo, língua e povo. Aleluia! Esse Deus é misericordioso. Esse Deus é misericordioso. Dizendo com grande voz: temei a Deus e dai glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes das águas. E o outro anjo seguiu dizendo: caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. E seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Amém, irmãos? Salvação durante o período da grande tribulação. Mas eu acredito que os irmãos observaram, né? O dor. Imagina os irmãos que está sendo obrigado a ser marcado. Não compra, não vende, de acordo com o Apocalipse 13, no verso 16, 17 e 18. Grandes, pequenos, ricos e pobres, leigos, doutos, não compra e não vende. Irmãos, é motivo da gente repensar a nossa postura. É motivo de nós pensarmos no nosso comportamento. Aliás, existe uma recomendação apostólica dizendo que nós temos que pensar no nosso comportamento aqui, no agora. Pensar como estamos nos comportando. 1 Coríntios 10, 32, eu já vou finalizar. Paulo diz assim: olha, portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem à igreja, e nem aos gentios. Comportamento. Adorador, irmãos, ele se porta diferente. Adorador, ele se comporta diferente. Não existe esquema. Nesse tempo aqui, irmãos, ou aceita a marca, ou morre eternamente. Louvado seja o nome de Jesus. Ou melhor, ou aceita a marca e fica fora do reino, ou não aceita e morre. Mas olha que coisa linda, irmãos. É a oportunidade que o Senhor nos concede. Então eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para uma realidade bíblica, irmãos, dos nossos dias. Eu me preocupei um pouco esse trimestre. Por quê? Por causa do desinteresse nisso. Eu não quero repreender ninguém, por favor, é uma exortação de amor. O rudimento da palavra, ele tem que estar na nossa mente. Ele tem que estar na nossa mente. Porque é uma arma de defesa. Esse ano aqui está em Efésios 6, o verso 17. A palavra é uma arma de ataque contra as armaduras do mal, contra as armadilhas do mal, é a palavra. Então, quando a gente se dispõe a vir numa escola bíblica dominical, a gente está o quê? Abrindo o nosso leque de entendimento, adquirindo uma cultura. Hoje, lamentavelmente, nós tivemos aqui 12 irmãos na escola bíblica. Eu fiquei triste, mas eu não posso entrar na mente dos irmãos, eu não posso. Quem faz isso é o Espírito Santo. Está lá em João 16, o verso 7 e o verso 8. E eu perguntei ao Senhor: Senhor, por que esse desinteresse? Porque desde que eu me aceitei Jesus, os meus pastores diziam que um sinal de espiritualidade saudável é o desejo pela palavra. É o desejo pela palavra, o estudo. Então eu gostaria de convidar os irmãos me permitam aí. Nós estaremos iniciando, irmãos, o trimestre do
domingo agora, está aqui, ó, Sermão do Monte. Então eu gostaria de convidar com muito amor, com muito carinho. Eu sei que os irmãos são atarefados, né? Mas, irmão, a gente precisa arrumar um tempo para imunizar a nossa mente, oferecer resistência aos ataques do inimigo. O pastor Melo falou, está passando o vento aqui, verdadeiramente, está passando o vento. E só vai permanecer quem estiver imunizado com a palavra. Então, os irmãos que quiserem se achegar a nós, irmãos, tem vaga na escola, tem vaga aí, pode se matricular. A irmã Débora não está ali, ó. Procura a irmã Débora. E nós estaremos estudando esse trimestre, irmãos, o Sermão do Monte, ou seja, a ética do reino. Porque a Bíblia diz que, por ocasião do arrebatamento, quem estiver vivendo no reino vai ser tirado. Vai ser tirado. Visivelmente nós estamos aqui, vivendo em sociedade, mas espiritualmente, irmãos, nós já estamos ligados com o céu. Ligados com o céu. A ira vai vir, nós precisamos estar imunizados, preparados. Amém, meus irmãos? Está aqui, ó. Sermão do Monte. A ética, os valores. Olha, valores. Qual é o valor do reino? Justiça, paz, verdade, né? Longanimidade. Né? Porque o Franciano de Deus ele vai falar 8 grupos que não vão entrar nesse reino eterno de Deus. 8 grupos. E é lamentável, irmãos. Porque quando a gente olha o rebanho, tem muitas pessoas no nosso meio que aparentemente eles demonstram ser, mas interiormente, se for para escutar, vão deixar a desejar. Então, irmãos, nos ajude aí, em nome de Jesus. Faça um propósito com Deus. Fala, Senhor, eu vou me matricular na escola bíblica, eu vou aprender a palavra para me crescer, e defender a minha fé. Amém, meus irmãos? Amém. Deus nos abençoe. No final do que nós estaremos aqui, nos procurem, nos ajude. Nos ajude, irmãos. A Assembleia de Deus, ela tem um estigma por parte dos cristãos reformados, que é um povo leigo, que não gosta da palavra. Vamos mudar essa estatística aí, irmão. Vamos quebrar esse paradigma aí, em nome de Jesus. Amém? Vamos mostrar que nós temos sim esse desejo pela palavra, porque o Espírito Santo ele está atuando em nós. Amém? Deus nos abençoe em nome de Jesus. Eu agradeço essa oportunidade em nome do Senhor. Amém. Grupo Elisama, se for uma apresentação boa. A palavra de Deus diz o seguinte: Deus falando através da sua palavra. O meu povo erra por falta de. O meu povo erra por falta de. E conhecimento só se adquire estudando. E estudando a palavra de Deus. Não importa quem está ensinando, o poder é da palavra, não é de quem ensina. Amém? Glória seja dada a Deus. Mas eu pensei
neste momento nós vamos receber a porção da palavra de Deus, que será ministrada nessa noite pelo pastor Franciano. Eu quero pedir nesse momento, pastor Dionísio, fazer a oração introdutória para o pregador ministrar a palavra de Deus. A paz do Senhor para a igreja. Amém. Vamos orar, meus queridos, para que Deus possa abençoar o servo do Senhor na transmissão da palavra de Deus. Oremos. Amado e querido Deus, Pai, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos, meu Deus, por estarmos aqui na tua casa, louvando e bendizendo o teu santo nome. Abençoa, meu Senhor, agora o teu servo, pastor Franciel, que novamente estará ministrando a tua gloriosa palavra. Dê-lhe graça, meu Deus, para que possa falar do teu grande amor para com todos nós. Amado Pai, te agradecemos por tudo, te pedimos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Ainda em pé. Glória a Deus, aleluia. Pode ser, meus irmãos. Amém. Aproveitando que os irmãos estão de pé, eu quero ler somente um versículo da palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo, no livro de Apocalipse. Apocalipse 22. Glória a Deus. O último versículo do capítulo 22. Apocalipse 22, versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Repitam comigo, meus irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Glória a Deus. Amém. A Bíblia, existe uma regra para todas as pessoas que querem estudar a Bíblia, e essa regra diz que a própria Bíblia explica a Bíblia. É muito bom e necessário a gente ter vários outros tipos de suporte quando a gente decide se aprofundar no estudo da palavra de Deus, mas a Bíblia se auto-explica. Nós não precisamos de muito suporte para entender a Bíblia. Com afinco e com dedicação, você consegue entender toda a Bíblia lendo a própria Bíblia, né? E durante 3 meses nós falamos sobre o livro de Apocalipse aqui nos domingos de manhã, né? E eu dizia de manhã que é um livro cuja nossa igreja, e quando eu digo nossa igreja, eu não me refiro somente aos irmãos amados da igreja, e também aos irmãos que são ministros da casa de Deus, que estão aqui com o dever e com o intuito de ensinar a palavra de Deus para toda a igreja. É um livro que a gente meio procura fugir dele, né? É um livro que é bastante complicado a sua interpretação, e a gente muitas vezes, por não querer se aprofundar, porque esse aprofundamento leva tempo, né? Nenhum de nós consegue entender a Bíblia. O que eu mais ouço, irmãos, de todos os irmãos, de maneira geral, eu acho que de 95% dos irmãos, quando você fala para os irmãos, como você gosta de ler a Bíblia, o irmão fala: irmão, olha, eu até leio,
1, 2, 3, 4 capítulos, mas quando eu não entendo, eu deixo de lado. E isso é natural, não é demérito de ninguém. Todas as vezes que nós nos colocarmos diante da Bíblia, para tentarmos entender a Bíblia como você entende um texto na escola, você não vai conseguir mesmo entender. Nós dependemos do Espírito Santo para que Ele possa nos conduzir dentro da Palavra de Deus, para que a gente possa entender. Nós somos completamente dependentes do Espírito Santo para esse entendimento. Mas o Espírito Santo também não vai fazer a gente entender a Bíblia se a gente não ler. Eu vejo, aqui mesmo eu vejo bastante isso acontecer. E eu sou, de certa forma, um pouco crítico. As irmãs, os irmãos, a mocidade, o jovem, escolhem um tema para ser pregado aqui. As irmãs oram, buscam a Deus, os jovens oram, buscam a Deus, escolhem um tema. E o irmão que é convidado para pregar quando ele chega aqui, ele pega e fala assim: olha, eu sei que vocês escolheram um tema, mas Deus me direcionou para outro lugar. Desculpa de quem não conseguiu estudar o que foi proposto. Porque muitas vezes, meus irmãos, muitas vezes, o tema que é escolhido é um tema, muitas vezes, espinhoso. Muitas vezes dá trabalho para estudar. Muitas vezes o irmão não consegue compreender. E aí é mais fácil eu jogar essa responsabilidade para o Espírito Santo e dizer que Ele mandou ir para outro lugar. Mas se nós, como o Valdir que me antecedeu, diga-se de passagem, a palavra do Valdir já podia ter sido encerrado o culto, mas o Valdir me antecedendo, ele falou que existe uma cultura no nosso meio, e essa cultura não vem de hoje. Há mais ou menos 112 anos, 1910. Há mais ou menos 112 anos atrás, quando os missionários foram enviados por Deus para pregar o Evangelho aqui, as igrejas tradicionais, pelo menos a maioria delas, elas já estavam estabelecidas aqui. E eles procuraram os melhores lugares para estabelecer suas igrejas. Tanto que não é difícil perceber que ministérios como Igreja Presbiteriana, Igreja Batista, a própria Igreja Wesleyana, Metodista, essas igrejas são igrejas que, de certa forma, existe uma elitização dentro da igreja. As pessoas têm um poder aquisitivo maior, porque essas igrejas, quando elas se estabeleceram aqui no Brasil, os líderes procuraram os melhores lugares para estabelecer suas igrejas. Mas foi diferente com a Assembleia de Deus em 1910. Quando os missionários chegaram aqui em 1910, eles foram para as periferias. Eles foram para os lugares onde as pessoas tinham a necessidade de ouvir a palavra de Deus. Eles enxergaram que o povo também de condição mais pobre necessitava de ouvir a palavra de Deus. E foi isso que aconteceu. E esse ministério vem crescendo desde então, desde 1910. 112 anos de história. Eu costumo dizer que o tempo faz a gente aprender bastante coisas. E em 112 anos de história da igreja, a gente aprendeu bastante coisa. Está aqui o nosso pastor, que não está a esses 112 anos, mas praticamente 40% disso, né, do nosso ministério. Há 55 anos no nosso ministério. E o tempo vai passando, irmãos, nós vamos aprendendo. Mas a palavra de Deus também diz que nos últimos tempos, por se multiplicar a iniquidade,
o amor de muitos esfriaria. E eu não consigo deixar de dar atenção para o livro de Apocalipse quando eu olho para o livro de Apocalipse e vejo que tudo que está lá tem se cumprido na nossa vida. E esses últimos tempos as pessoas têm perdido o interesse. A realidade é essa. Eu comentava aqui de manhã que eu não queria estar no lugar do pastor Leandro. Hoje é muito difícil você ser pastor. O que mais a gente ouve é: irmão, eu não posso. Para mim não dá. Meu trabalho não permite. Eu estou estudando. Nos finais de semana eu tenho compromisso. Eu não quero assumir. Pastor, estou entregando. Para mim não dá mais. É o que mais a gente ouve isso. Mas a gente se esquece que aqui dentro da casa de Deus eu não estou fazendo nada, pastor. Você também não. Tudo que a gente se propõe a fazer aqui dentro, a gente está fazendo para Deus. E muitas vezes, por causa da brevidade do tempo, nós estamos mais interessados em várias outras coisas. Mas isso também faz parte um pouco do que eu vou falar essa noite. Nós falamos durante 13 semanas sobre o livro de Apocalipse. E existem várias maneiras de se interpretar o livro do Apocalipse. E nessa noite eu não vou cansar os irmãos com discussões teológicas. Apesar de eu acreditar que todos os irmãos deveriam procurar sim uma escola teológica e se aprofundar no estudo de Deus. Mas esse não é o momento oportuno para isso. Mas existem várias visões. A gente pode discutir durante 2 anos sobre esse livro do Apocalipse. Mas a gente, durante 3 meses, tentou superficialmente fazer um apanhado do principal. E cabe a minha missão difícil de sintetizar 13 semanas em alguns minutos. Mas, deixando de lado as vãs discussões, porque a própria Bíblia diz que elas não servem para nada. Aqui todos creem que Jesus vai voltar, não creem? Todos creem que Jesus morreu na cruz para nos salvar? Amém, meus irmãos? Então nós partilhamos a mesma fé. Então a gente vai deixar as discussões de lado nessa noite e olhar para o livro de Apocalipse com o objetivo principal que ele foi escrito. O livro do Apocalipse ele foi escrito com o objetivo principal. Era me alertar e te alertar que existe um tempo e que esse tempo está acabando. Esse é o objetivo principal do livro de Apocalipse. É nos alertar que existe uma contagem regressiva e que o cronômetro com essa contagem regressiva não está na minha mão, não está na mão dos anjos e não está na mão nem do próprio Jesus. Está na mão de Deus. Só Ele sabe a hora que esse cronômetro vai zerar. De uma coisa eu sei, pode ser que Ele zere hoje. E eu e você, como estamos? Quando o livro de Apocalipse foi escrito, iniciava-se a grande perseguição da igreja. E muitos irmãos estavam tendo que fugir, abandonar suas casas, abandonar sua cidade, sair do meio da sua família, da sua parentela, porque tinha sido apresentado um Jesus e através do Espírito Santo essas pessoas tinham sido convencidas que Jesus era o Deus que tinha sido enviado, que Ele era o Messias, o aguardado. Mas naquela época não era simples como é hoje, quando o irmão pode entrar aqui
receber Jesus Cristo, voltar para sua casa, para sua família, para o seu trabalho e continuar a sua vida servindo a Deus e anunciando a palavra de Deus. Naquela época não era assim. A perseguição era grande. As pessoas iam começar a serem assassinadas, mortas, martirizadas, torturadas, forçadas a negar o nome de Jesus Cristo. E aí, o apóstolo João é levado para a ilha de Patmos. De Gênesis a Apocalipse, a gente não vê um Deus que trabalha aleatoriamente. Deus sempre trabalha com propósito. E João chega ali na ilha de Patmos e ele tinha uma missão específica: anunciar para todas as igrejas que existia uma batalha entre o bem e o mal. Essa batalha existe até hoje, mas João tinha o objetivo específico de dizer: olha, no final o bem sempre vai vencer. E hoje nós não vivemos nada diferente disso. A gente, algum tempo atrás aqui, nós falamos do livro de Efésios, e o capítulo 6 de Efésios vai falar: olha, irmãos, a partir do versículo 10, se revistam de toda a armadura de Deus, para que possais suportar. Suportar o quê? Existe uma guerra, existe uma batalha. Só que o inimigo da nossa alma, ele é astuto. Ele quer que você pense que não existe batalha nenhuma. Está tudo bem comigo, irmão. Conta bancária está positiva, estou com saúde, empregado, minha família está bem, meus filhos estão bem, está tudo bem lá em casa, está tudo tranquilo. Ainda assim existe uma batalha. E uma das melhores estratégias para se vencer uma batalha é fazer com que você não lute nessa batalha. E todas as vezes, sem exceção, que você não dá atenção para a palavra de Deus, que você prefere todas as outras coisas do que o estudo da palavra de Deus, do que está aos pés de Jesus, do que entender qual é a vontade de Jesus. Você pode até achar que não, mas você está perdendo essa batalha. Eu dizia de manhã que não existe muro. Tem muitos irmãos que falam assim: não, eu estou em cima do muro, não decidi ainda, não sei o que eu faço. E eu quero te dizer nessa noite que o muro é do diabo. Não existe meio termo para nós. Não existe meio termo para a humanidade. Tem muita gente enganada. Eu ouço todos os dias pessoas falarem assim: eu não faço mal para ninguém, eu ajudo o próximo, eu sou uma pessoa boa, trabalho, não prejudico ninguém. Mas se você não reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador da sua alma, o seu destino é o inferno. Porque não é porque você é bonzinho que você tem direito a estar com Jesus. Não aqui. Não é por mérito meu, por mérito seu, não é por obras. Até mesmo para que ninguém se glorie. Porque talvez você possa olhar para mim e falar: Franciel, eu faço muito mais do que você e eu mereço muito mais. Mas aí Jesus pega e coloca eu e você no mesmo nível. Coloca todos nós no mesmo nível. Ninguém merece. Mas porque Jesus um dia morreu na cruz, Ele alcançou esse direito para você. Mas quem dá é o Jesus. E aí, meus irmãos, eu analisando o livro do Apocalipse do início ao final, esses 22 capítulos, eu consegui perceber 3 coisas principais. E aqui, se eu perguntasse para todos os irmãos, se eu perguntasse para toda a igreja, cada um de
vocês teria uma percepção diferente. Mas esse é o mistério, por isso que é a palavra de Deus. Quando a gente estuda uma ciência exata, matemática, por exemplo, o resultado tem que ser o mesmo para mim, para você, para todos os outros. A Bíblia é diferente. Deus fala de maneira diferente, com pessoas diferentes, todos os dias. Mas eu elenquei aqui, irmãos, 3 coisas que rapidamente eu quero falar com vocês, tentando sintetizar o livro de Apocalipse. A primeira delas é que fica claro e evidente no livro de Apocalipse que Deus quer um relacionamento com a gente. Isso aí é notório para qualquer pessoa que começa a ler o livro de Apocalipse. E aí a gente precisa voltar lá para Gênesis. Você já se perguntou por que Deus criou o